Olá, meu nome é Felipe Stark, eu sou advogado, sócio do Schneider, Stark e Ruppel Advogados. Hoje vou falar sobre um tema que tem estado bastante em voga nos últimos tempos, que é o tema do ESG. Você já ouviu falar sobre esse assunto? O tema entrou aí na pauta global no ano de 2004, quando então o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ele redigiu um relatório e chamou para apresentar esse relatório membros das principais instituições financeiras mundiais. O nome desse relatório era Who Cares Wins, ou seja, quem se importa ganha. Esse relatório aproximou a parte financeira da parte de sustentabilidade, trazendo uma visão diferente do que normalmente se tinha sobre os temas da ecologia e da sustentabilidade. Foi defendido a ideia de que aquele que preserva o meio ambiente, ele vai ganhar com isso também do ponto de vista financeiro. E veja que essa visão, até estudos que têm se feito recentemente, tem se confirmado, porque se demonstra que as empresas que investem em ESG têm tido uma melhora de gestão e, por consequência, uma melhora no seu retorno financeiro. Mas o que é ESG? O que significa? É uma sigla, né? A letra E vem de Environment, ou ambiente em inglês, o S é da parte social e o G da parte de governança. Então já dá para perceber que a ideia aqui não está ligada apenas para a ecologia e sustentabilidade, mas sim uma ideia de uma empresa que não está voltada unicamente ou cegamente para o lucro, mas se preocupa também com a sua parte ambiental, a parte social e a transparência perante terceiros. Na parte ambiental, a parte do E, as empresas podem investir, por exemplo, em reciclagem, em compostagem, então para diminuir os resíduos que vão para aterros sanitários, pode investir numa utilização mais adequada da água ou até em energias limpas, como por exemplo a energia eólica ou a energia solar. Inclusive, quando as empresas investem no uso de energia solar, isso a médio e longo prazo costuma trazer também um retorno financeiro, porque elas vão economizar na conta de energia elétrica. Do ponto de vista do S, da parte social, então a gente tem como exemplos a busca da empresa em trazer mais diversidade dentro do seu quadro de colaboradores. Então a empresa tenta observar dentro da sua diretoria, da sua gerência, dos seus cargos operacionais, como é que está a diversidade, principalmente entre homens e mulheres, as idades das pessoas, se há inclusão de pessoas com deficiência, e tenta trazer práticas para incentivar com que haja uma diversidade maior dentro da empresa. Outros pontos que podem ser destacados dentro do S, por exemplo, é a busca pela diminuição dos acidentes de trabalho e também mais igualdade entre os funcionários. E por fim, a parte do G de governança, a gente pode trazer como exemplos a busca da transparência na contabilidade e nos números daquela empresa, visando principalmente diminuir as possibilidades de corrupção e de desvio de dinheiro dentro da empresa. Essas ideias todas somadas demonstram que a empresa que se utiliza do ESG, essa empresa com uma visão mais moderna, ela não está apenas preocupada com o acionista, mas sim ela está preocupada com todos os seus stakeholders, que é o termo que se utiliza para dar conta de todas aquelas partes que são interessadas na atividade da empresa, o que inclui, claro, os acionistas majoritários, acionistas minoritários, o consumidor, o próprio meio ambiente e o público em geral, que vai utilizar dos produtos daquela empresa ou então que vai ser impactado pelas suas atividades. Mas por que uma empresa buscaria ter práticas de ESG? Quais são as principais vantagens? Hoje em dia, a gente pode dizer que uma das principais vantagens é a vantagem reputacional. Como cada vez mais o público, o consumidor, está preocupado com essas questões sociais e ambientais, claro que uma empresa que investir nesse tipo de ações, ela vai ter um retorno do ponto de vista da sua reputação, que vai até se replicar lá no marketing dela. Existe também um aspecto regulatório, que
que cada vez mais vem aumentando. Por exemplo, as empresas de capital aberto, que são regulamentadas pela CVM, já no ano de 2026 vão ter que seguir certos padrões de ESG pré-definidos. Alguns tipos de empréstimos regulamentados pelo Banco Central também estão atrelados agora a critérios de ESG. Então a gente observa que há uma tendência regulatória, seja dentro do Brasil ou seja até em outros países onde já existem leis ordinárias, já uma lei mais forte tratando de ESG. Isso tende a chegar no Brasil cada vez mais e as empresas que já estiverem acostumadas a aplicar essas práticas vão com certeza sair na frente. E por fim, uma outra vantagem que a gente pode observar é a atração de investidores. Países da Europa, países como Estados Unidos, Canadá e Oceania já precisam cumprir regras de ESG. Empresas então desses países, dessas regiões, já vão preferir investir em empresas que já tenham essas práticas internalizadas. Tão importante quanto adotar as práticas materiais de ESG, cujos exemplos eu dei agora há pouco, é também elaborar relatórios de sustentabilidade para documentar essas práticas. Então, é importante que as empresas façam métricas anteriores e posteriores e depois publiquem esses relatórios de sustentabilidade para que qualquer pessoa tenha acesso às informações de forma didática e, se possível, interativa. Esses relatórios de sustentabilidade podem seguir diversos padrões. Há padrões internacionais, padrão americano, há um padrão holandês muito utilizado chamado GRI. Enfim, há padrões aí mais comuns que as empresas podem utilizar e com isso sair ganhando. Além de efetivamente ajudar o meio ambiente e colaborar do ponto de vista social, que por si só já é algo satisfatório, elas podem também ter vantagens financeiras, seja pela reputação, seja por alguma tendência regulatória ou seja pela atração de investidores. Se tiver alguma dúvida, comentário, sugestão sobre o tema, mande para a gente que a gente responde nos comentários. Até a próxima!